Olá, eu fico muito feliz em ter te atendido. Se você está recebendo esse vídeo é porque você passou por mim, você passou em consulta e eu acho assim muito legal. A partir de agora a gente vai estabelecer uma parceria, tá? Tudo que não der certo, você vai me avisar. O WhatsApp ele fica à sua disposição. Quem vai responder é a secretária, só que em alguns momentos ela vai me mandar algumas coisas, o que é de cunho biológico ela vai me mandar. Você não vai ficar desamparado. Lembrando que isso é uma parceria, é 50% da responsabilidade minha, 50% sua do tratamento. Então assim, vai me dando feedback, tô com dificuldade disso, e tal coisa na dieta não está legal, tal remédio não está causando tão bem, acho que não está caindo bem. Doutor, tô com dúvida disso que você falou. Manda, manda. Não é uma consulta normal. Se você quisesse uma consulta normal, você teria passado pelo convênio. Isso daqui não é um atendimento de convênio. Não é aquele atendimento que você entra no consultório, o médico quase que adivinha o que você tem e ele já está com a receita pronta. Não é isso que nós fazemos aqui, tá? E eu gostaria de te explicar um pouquinho mais, lembrando que eu tento trazer para as pessoas a questão do conhecimento. O conhecimento ele é muito importante. Então, 3 reações químicas, elas levam à maioria das doenças. Quando eu perguntei para você sobre a história familiar, eu queria entender o quanto que você tem de inflamação, glicação e oxidação. Claro que tudo isso se interpõe, mas, grosso modo, a glicação é uma das coisas evitáveis, né? Exceto se você tem alguns erros no metabolismo, que a gente pode vir a investigar. Às vezes eu investigo isso. O que seria a glicação? É você mudar a estrutura de uma proteína, de alguma enzima, através da glicose ou de seus derivados. Isso daí, por exemplo, leva ao diabetes, leva à dislipidemia. A oxidação. Oxidação é a atuação de radicais livres que levam a mudanças, às vezes na estrutura de uma célula ou no seu DNA, por exemplo, levando ao câncer, ou a estrutura, às vezes, de uma camada do endotélio vascular. O que é um endotélio vascular? É como se o vaso por dentro ele tivesse um tapete protegendo ele. E ele perde um pouco desse tapete, e aí devido a essa perda desse tapete, ali a oxidação do LDL, né, que é tão culpado aí de ser o colesterol ruim, mas é a oxidação dele que faz com que ele mude a conformação, venha um macrófago, englobe e leve a um infarto. Então a oxidação leva sim ao infarto. A usar alguns antioxidantes, sabendo usá-los, tá? Porque o antioxidante em excesso também ele tem um efeito pró-oxidante, ou ele mal indicado. Então, sabendo usar o antioxidante, ele vai ter um pouco desse efeito de prevenção. E a inflamação, que é o que a gente normalmente já começou a tratar, que ela é geralmente proveniente do próprio intestino, ela vem das bactérias intestinais, que através da alteração dessas bactérias, que é a disbiose, leva a uma maior permeabilidade do seu intestino, ou seja, passam mais estruturas do intestino, isso a gente chama de leaky gut, e essa passagem leva a doenças autoimunes, há uma correlação com tiroidite de Hashimoto, com tiroidite de Graves, todos os ites, né? Ele significa inflamação, há uma correlação com Alzheimer, então você tem muitas correlações de doenças ligadas à inflamação, glicação e oxidação. Então, né, quando a gente está tratando nutrologia, é como se eu estivesse fazendo uma plantação. Se eu quero plantar manga, eu ganhei um terreno, a primeira coisa que eu vou fazer é limpar aquele terreno, tirar as ervas daninhas. Uma vez que eu tirei essas ervas daninhas, uma vez que eu limpei esse terreno, eu pego um pedacinho desse terreno, e aí esse pedacinho do terreno eu levo para análise, e eu vejo o que eu preciso adubar nesse terreno para que cresça manga, para que as mangueiras possam crescer, né? Ou melhor, até a parreira, né? Para quem gosta de vinho, isso é ótimo. E aí eu levo isso para análise e aí eu vou plantar. No seu corpo é a mesma coisa. Primeira coisa, estamos tirando as ervas daninhas, estamos tratando o teu intestino para que teu corpo não inflame tanto. Esse processo ele é necessário.
às vezes precisa fazer mais vezes o processo de inflamação, né? Às vezes tem metal tóxico que a gente não consegue tirar só com esse processo, e aí às vezes a gente parte para a questão do injetável, que tem que ver se é ou não para você, se é ou não necessário, porque tem que ter necessidade. Vamos tratar teu sono, que é uma coisa que inflama o corpo. O médico nutrólogo, ele vai cuidar do teu sono também. E aí depois que a gente limpou esse terreno, a gente, através daquele tanto de exames que eu pedi seu, por isso que a gente pede tantos exames, a gente vai descobrir o que tem de desvios no seu corpo. Aquilo ali vai dar pistas do que existem. E a gente vai começar esse processo de adubar teu corpo, devolver para o teu corpo o que ele precisa. Nossa, mas como assim devolver o que ele precisa? Só para você pensar, se o seu objetivo é emagrecimento, por exemplo, existem 3 tipos de fome. A fome de sobrevivência, que é normal. Uma fome, que é uma fome que é a fome emocional, que a maior parte das pessoas conhece, mas existe a fome celular, que a Organização Mundial de Saúde se preocupa com a fome celular, que é o seguinte: você não acorda de manhã e fala assim, tô com deficiência de zinco, hoje eu senti que falta zinco no meu corpo, então eu vou lá comer um camarão, vou comer algumas coisas que tem zinco. Não, você não vai ter isso, né? Simplesmente vai vir para o cérebro a ordem come. Então, nutrir teu corpo, ele é necessário. E a partir dali a gente começa o tratamento definitivo. Mas vai demorar tanto assim meu tratamento? Não. Existem pessoas, por exemplo, eu tenho pacientes que emagreceram 5, 6 quilos só desinflamando. Então, isso tudo são coisas que podem acontecer, tá bom? São coisas que a gente faz o máximo para que aconteça. E lembrando que você não é o que você come, você é o que seu corpo absorve. Então a gente vai estudar como que esse processo digestivo acontece. Às vezes seu corpo tem algumas deficiências e fala, nossa, eu tomo tanta vitamina D e não aumenta. Às vezes a sua absorção é baixa, às vezes você tem bactérias que roubam essa vitamina D de você. Quando a gente regula, você volta a subir. Então tudo isso a gente vai ver com calma. Eu te espero no retorno. Lembrando que saíram os resultados do exame, vai mandando no WhatsApp, muitos deles eu vou respondendo. Mas o exame de sangue, eu te espero aqui, porque no exame de sangue eu gosto de explicar o resultado, explicar o que está acontecendo no corpo, e antes da consulta você vai receber um vídeo meu explicando como que a nutrologia enxerga os exames de sangue. Até mais!